Boa noite a todos. Vamos pedindo amparo, fortalecimento do Pai Maior para mais esse trabalho de reflexão, de entendimento, de conhecimento, pedindo amparo dos benfeitores amigos, para que o que for trazido hoje seja através da inspiração desses irmãos. Assim seja. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, um tema que já foi colocado anteriormente, né? Vamos falar um pouquinho sobre consciência e conhecimento. Como a Eliane falou, consciência nós temos, né? E pelo menos a gente tenta exercitar essa consciência. E o conhecimento também nós vamos tentando adquirir ao longo da nossa caminhada evolutiva. Bom, primeiro vamos tentar entender por quê, né? O que que é conhecimento, por que que a gente tem que entender, aprender a distinguir conhecimento de opinião, o que que significa consciência, a relação entre consciência e conhecimento, e a gente vai tentar relacionar tudo isso com a doutrina espírita, né? Quais são os subsídios que o espiritismo oferece para a gente ter uma melhor compreensão desse tema. Bom, primeiramente, o que que é consciência? Consciência é um tema muito debatido na filosofia. Vem do latim conscientia, né? É estar ciente. Consciência é estar ciente, é um saber testemunhado. É quando você testemunha esse saber e você toma ciência desse saber. É a percepção imediata, mais ou menos clara, pelo sujeito daquilo que se passa nele mesmo ou fora dele. Porque ter consciência implica numa relação, que nós vamos ver já já. Ter consciência implica numa relação entre sujeito e objeto. Por isso, é ter uma consciência, uma percepção daquilo que está nele ou fora dele. E conhecimento? O conhecimento é um ato, né? É um ato da vida psíquica. É tornar um objeto presente aos sentidos ou à inteligência. É quando a gente se apropria de algo, de um conhecimento de um objeto, um conhecimento quando a gente faz uma leitura, um estudo, um conhecimento do que está ao nosso redor no mundo. Isso daí é um ato psíquico, o conhecimento. É a apropriação intelectual de determinado campo empírico ou ideal de dados, tendo em vista dominá-los e utilizá-los. Então, o conhecimento, a gente apropria pelo campo empírico ou pelo campo das ideias, e aí a gente domina e utiliza esse conhecimento, porque o conhecimento, a gente adquire esse conhecimento para a utilização dele, né? Então, o termo conhecimento designa tanto a coisa conhecida quanto o ato de conhecer, o fato de conhecer, o que é algo subjetivo, né? Porque eu posso conhecer determinado objeto ou determinado fato e de uma maneira ter um entendimento de uma maneira e outra pessoa pode ter um entendimento de uma outra maneira. Bom, a ideia de conhecimento ela é muito antiga na filosofia, tanto conhecimento como consciência. Esse problema do conhecimento ele é levantado desde a época dos pré-socráticos, desde a época da mitologia, né? Que a mitologia ela vai trazer um conhecimento mitológico, mas ela também vai trazer um conhecimento. Então, desde essa época, essa ideia, né, de consciência e de conhecimento, ela vem acompanhando o ser humano.
né? Então, a filosofia, ela vai fazer vários questionamentos. O que pode ser conhecido? É possível um conhecimento absoluto das coisas? Como é possível o conhecimento se Sócrates disse que sabia que nada sabia? Porque os homens desejam conhecer. Até onde pode chegar o conhecimento humano? Pode-se analisar Deus em termos racionais? Sensação e conhecimento implicam sempre consciência? Todo conhecimento provém da experiência. Então, todas essas questões, elas foram levantadas, né? Há conhecimento inato, elas foram levantadas pelos filósofos. Sócrates já colocou, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, o Sócrates está fazendo um convite para o indivíduo conhecer a si mesmo, tomar consciência de si mesmo, né? E do próprio conhecimento, da própria ignorância. Porque o que ele está dizendo? Nós somos ignorantes, não sabemos. Então, ele faz esse convite para que nós tenhamos conhecimento de nós, das coisas ao nosso redor, e aí nós vamos conhecer o universo e os deuses. Aristóteles vai dizer que o homem, né, ele por natureza, ele deseja saber, ele deseja o conhecimento. Isso é uma coisa da natureza humana, conhecer, saber. E aí, lá, principalmente no período da Idade Moderna, nós tivemos uma concentração de filósofos que vão fazer esse estudo, né, sobre o conhecimento, como se dá, e aí tem as várias correntes, né? O racionalismo, o empirismo, e essa discussão ela vai permear todo esse período da filosofia sobre a questão do conhecimento, como se dá esse conhecimento. Então, um entendimento muito antigo que nós precisamos saber o que é o conhecimento, como se dá o conhecimento. Por quê? Porque quando a gente é, tenta entender como o homem conhece, a gente tenta, a filosofia, né? Ela tenta saber como que o homem conhece para poder responder às questões existenciais. Então a filosofia, ela vai ficar preocupada em saber como se dá esse conhecimento. Por quê? Porque ela está preocupada em saber quem somos nós, né? O que é a realidade, qual é o nosso papel no mundo, nosso lugar no mundo, como nós podemos viver uma vida significativa, o que é a verdade, Deus existe. Então, todas essas questões, a filosofia, ela entende que precisam ser pensadas, e para isso nós precisamos saber como se dá o conhecimento para que a gente possa pensar sobre essas questões. Né? A filosofia não tem a pretensão de responder, de fechar a questão. Né? A filosofia tem a pretensão da discussão. Por isso que é muito importante quando o aluno fala assim para a gente: ah, vocês poderiam colocar todas as aulas de vocês no YouTube, né? Poderia colocar no YouTube, aí a gente vai lá no YouTube e assiste. E essa troca, essa discussão, essa reflexão, ela não acontece quando você coloca a aula lá, o aluno senta e não discute. A filosofia é isso, a filosofia é a discussão, é a troca de ideias, e aí automaticamente amplia o conhecimento. Então, a filosofia não tem a pretensão de responder todas essas perguntas, mas ela quer ter um entendimento para ela chegar mais perto daquilo que é a realidade, que é a verdade, que é o que nós somos, para ela poder pelo menos chegar mais perto, né, desse entendimento na discussão dessas questões. Só um minutinho, deixa eu admitir aqui. Espera aí. Então, vamos lá. Bom, Angela, fica
Tranquila que a Eliane e eu estamos admitindo, tá? Eu sei que atrapalha, mas a gente está de olho. Ah, tá bom. Obrigada, Tereza. A consciência como ato vivencial. Ou seja, o que que é a consciência? A consciência, ela é um ato vivencial. A consciência, ela está viva, ela se movimenta, ela não é algo parado, estático, que recebe a informação e pronto. Não, a consciência, ela faz esse exercício, esse movimento. Por isso, a consciência como ato vivencial. O ser humano é um ser consciente em que o sujeito se opõe ao objeto. Há, assim, uma posição dialética com relação ao objeto de conhecimento e assim se faz sua história. É essa posição, essa dialética que existe entre o objeto do conhecimento, esse objeto não precisa ser necessariamente uma coisa, tá? O objeto de conhecimento e o sujeito que conhece. Por isso que é um ato vivencial. Consciência, a fenomenologia já vai dizer, né? Que a consciência é sempre consciência de alguma coisa, ela está sempre direcionada a alguma coisa. Em virtude da relação dialética, ao mesmo tempo em que o sujeito afirma a consciência de algo, afirma também a consciência de si. Então, quando nós conhecemos algo, nós estamos também nos conhecendo. Aí nós podemos lembrar do Hegel, né? Porque quando a gente fala em dialética, esse ato vivencial, esse movimento da consciência, então nós podemos lembrar aí da dialética hegeliana, né? Tese, antítese, síntese. E a síntese ela se transforma numa nova tese que vai ter o oposto, a antítese, e vai ter a síntese desse movimento dialético. Então, quando Hegel traz essa dialética, ele está dando esse movimento à consciência, esse ato vivencial, esse consciência de algo e consciência de si ao mesmo tempo. É esse movimento que dá esse ato de viver. Então, ter consciência de alguma coisa é ter consciência desse movimento, consciência de algo e consciência de si mesmo. E nesse movimento, dessa troca, desse ato vivencial, é que o ser humano cresce, tá? Bom, consciência mítica. O que é consciência mítica? Como eu falei lá no começo para vocês, a consciência mítica é aquela que vai surgir lá com a mitologia. Ou seja, o ser humano, né, como indivíduo em face do mundo, começou o seu grau evolutivo pelo conhecimento do mito. Então, começa, quem já fez aqui com a gente, quem já fez o primeiro ano aqui com a gente, sabe que a filosofia ela vai partir do questionamento da mitologia, né? Então, primeiro existe o conhecimento do mito, o mito vem explicar a realidade, o mito vem explicar a formação do mundo, e depois a filosofia vai aparecer aí estabelecendo, né, uma relação, não vai rejeitar o mito, tanto é que Platão vai utilizar muito o mito na sua filosofia, nos seus diálogos, ela não vai rejeitar o mito, mas ela vai procurar uma explicação racional para a realidade, para o mundo, para as relações entre as pessoas. Então, o mito, antes de tudo, é uma das formas do discurso humano. O logos filosófico não punha por terra o mito, mas tentava dar-lhe uma forma demonstrativa, um fundamento baseado na razão. Daí a consciência racional. Então, começa com uma consciência mítica, né? E, a partir daí, vai partir para uma consciência racional. Quem vai estudar o mito, né? Ele é um pesquisador do mito, é o Hoje está difícil para falar, hein?
Campbell, melhor falar só Campbell, né? Ele vai fazer um estudo sobre o mito e é muito interessante porque ele vai trazer o Campbell, ele vai trazer a necessidade do estudo do mito. Ele vai trazer o entendimento de que o mito, essa consciência mítica, ela é importante porque ela tem uma função também metafísica, né? Porque ela ajuda a gente a fazer essa transcendência, tá? Essa conexão do ser humano com algo maior, né? A função cosmológica, porque os mitos também servem para explicar a ordem do universo, a organização dessa formação do universo, os fenômenos naturais, e os mitos também vão ter uma função sociológica, né? Porque eles vão ter um papel na organização social, transmitindo valores através dos épicos, valores, normas, costumes, né, toda uma cultura de um povo. E a função psicológica ou pedagógica, que é a que vai mais incidir aí nesse estudo do Campbell, porque ele vai trazer algo que é muito importante, né? A ideia, ele vai trazer essa ideia da discussão da natureza humana. Então, ele vai explorar o amor, a perda, a morte, a busca por identidade, que essa busca por identidade ela vai ser trazida através da jornada do herói, e aí ele vai trazer essa ideia da jornada do herói como algo necessário para a emancipação do ser, né? A criança ela vai fazer essa jornada e vai ouvir essa história, essa jornada. Nós temos aí vários filmes que trazem essa jornada do herói, e aí essa jornada é uma construção, é algo muito importante que ajuda as pessoas a lidarem com a vida, com o próprio caminho. Então, essa ideia de mito que o Campbell traz, ela é importante no sentido de que ela vai auxiliar também esse processo de crescimento da humanidade. E, como eu falei para vocês, a partir da consciência mítica vai surgir a consciência racional. Aí sim, aí a gente entra no campo da filosofia, né? A consciência racional, ela vai tentar explicar a realidade, mas aí por princípios estabelecidos pela razão. Ao perceber, ao perceber e buscar relações de causa e efeito nos fenômenos da natureza, por exemplo, a consciência racional busca princípios que permitam adequar o pensamento a essa realidade. O conhecimento de tipo racional se baseia, portanto, em princípios lógicos. Então, aí, essa consciência racional, ela vai partir das relações no mundo, essas relações de causa e efeito, e essas relações elas vão ser baseadas, né, no pensamento, numa consciência racional, e o conhecimento também vai se basear num conhecimento de tipo racional, tá? Princípios lógicos, se desenvolve de maneira metódica e conceitual, isso é, formula leis e princípios que tenham valor universal. A gente pode dar como exemplo aí a ciência, né? Ela vai buscar esse pensamento e esse conhecimento racional. A abstração dos conhecimentos está calcada no princípio da liberdade, em que a luz do bem torna a nossa consciência coerente. O bem dá liberdade ao indivíduo de fazer suas escolhas. E ao fazer suas escolhas, você não pode mais falar que o inferno são os outros, tá? Ao fazer suas escolhas, torna-se também responsável pelos seus próprios atos. Por isso que aqui, quando a gente traz o Sartre traz essa questão
né, ali no existencialismo, aonde essa ideia do inferno são os outros é o tirar a sua responsabilidade, né? Não, as coisas acontecem comigo, são as coisas boas, as coisas ruins, enfim, a abstração dos conhecimentos está calcada nesse princípio da liberdade. As coisas boas, as coisas ruins acontecem comigo por conta dos outros. E aí o Sartre vai falar: o inferno são os outros, porque você não faz essa reflexão, né? O conhecimento dá essa liberdade. E essa liberdade dá a opção da gente fazer a escolha pelo bem, ou a escolha pelo mal. Independente da escolha que você faça, você vai ser responsável por essa escolha que você fez, tá? Ou seja, lá em Lucas, né? A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será mais pedido. A partir do momento que nós vamos ampliando esse nosso conhecimento, nós estamos recebendo muito mais, tá? Está sendo confiado muito mais para nós e nós temos a responsabilidade, né, de responder e de levar esse conhecimento também, porque o conhecimento parado é água parada, né? É letra morta. Então, a quem muito foi dado, estamos obtendo conhecimento a cada passo que damos? Estamos, mas também temos que retornar esse conhecimento, ou seja, muito será exigido, né? E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Bom, o conhecimento se dá como? O conhecimento se dá na relação sujeito-objeto, né? Lembrando sempre que esse objeto não é necessariamente uma coisa. Esse objeto, por exemplo, ele pode ser um sentimento, tá? Pode ser um sentimento. Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. Paulo Freire. E é como sujeito, e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. Ou seja, ele tem que se tornar sujeito, ele tem que se tornar consciente para que ele possa realmente conhecer. Porque até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, quando Paulo Freire fala é, é como sujeito e somente enquanto sujeito, esse sujeito é se tornar consciente de si. Porque aí, quando você se torna consciente, você não vai ser mais dirigido. Lógico, a coisa não é assim, né? Tão imediata, mas conforme você vai assimilando e tendo entendimento, você não vai mais ser dirigido pelo seu inconsciente e falar, não, isso é o destino quis assim, tá? O conhecimento é a relação que existe entre o observador e a coisa observada. A realidade é o que é. Ela não é falsa nem verdadeira. Verdadeiros ou falsos são os nossos juízos acerca da mesma. Se a imagem que fazemos de um objeto coincide com o que ele é, estamos de posse da verdade. Se, ao contrário, houve um viés, estamos em erro. Assim sendo, é muito mais importante a imagem que fazemos do objeto do que ele próprio. Em todo ato de conhecimento, por mais simples e elementar, é presente, ao menos implicitamente, a reflexão, a consciência do eu, que opõe um sujeito a um objeto. É isso que Jung está falando, a consciência do eu. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida, tá? Então, a relação sujeito-objeto, ela implica numa reflexão da consciência do eu. É que o que nós falamos lá atrás, né, quando nós falamos do Hegel. A mesma coisa, esse ato do conhecimento, ele vai trazer também a consciência de si, tá? Então, não é simplesmente a relação sujeito-objeto, é a relação sujeito-objeto, mas você se conhecendo enquanto sujeito para que você possa tomar consciência
e tornar consciente de si e consciência também desse conhecimento nessa relação com o objeto. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Funções do conhecimento. Para quais são as funções, né, que esse conhecimento me traz? Quais são as funções que eu posso utilizar com esse conhecimento? Xavier Zurich, filósofo espanhol, ele vai escrever três funções, atribuir aí três funções ao conhecimento. Um é distinguir o que é daquilo que não é. O conhecimento é isso, né? É que como a gente faz isso? A gente faz isso muito rápido, a gente não presta atenção, né? Mas o conhecimento é isso, é distinguir aquilo que é daquilo que não é. É simples assim, ele não está falando nada, opa, nada para além daquilo que a gente possa entender. É distinguir a essência da aparência, o real do ilusório, é definir a partir da essência e do real, tá? Determinar e especificar o que são as coisas, captando suas diferenças em relação às outras. Aí a observação, você determina, você especifica para poder mostrar, né, que as coisas são coisas diferentes. Entender por que as coisas são como são. Porque aí, quando vou adquirindo conhecimento, eu vou entendendo as coisas como elas são, e aí a gente pode ampliar isso para as relações no mundo, as relações com as pessoas, as relações no meu dia a dia. Ou seja, a partir do conhecimento, eu vou entendendo como que se dá tudo isso, como são todas essas relações, a minha relação com as pessoas, a minha relação com o mundo, a minha relação com o próprio conhecimento, enfim, o conhecimento vai dar essa função de ajudar eu observar e entender a minha relação com as pessoas, com o que está à minha volta, segundo Zurich, né? E o conhecimento também, ele vai trazer liberdade. Olha que interessante, né? Liberdade. Tanto é que Jesus vai falar, né? Lá no final, só que ele vai falar, não é agora não, tá? Conhecimento e liberdade. O conhecimento fomenta o progresso intelectual e moral do homem. O desenvolvimento das artes e das ciências proporciona uma melhor qualidade de vida para a sociedade. Liberta o homem da ignorância e das superstições. Desenvolve o senso crítico e o raciocínio. Evita a dominação, a manipulação e confere autonomia ao ser. É essa liberdade que é uma liberdade que é muito interessante, né? Porque quando a gente fala em liberdade, a gente pensa logo na liberdade no sentido de da prática nas coisas no dia a dia da vida. Não, essa liberdade ela é muito maior que isso. Essa liberdade é a libertação da ignorância, da superstição. Você começa a entender e a saber usar o senso crítico, o senso moral, né? O raciocínio. Ou seja, essa liberdade ela te liberta da manipulação, e aí a gente pode falar lá da escola de Frankfurt, né? Dessa dominação, dessa manipulação que a sociedade de massa vive hoje. Esse conhecimento liberta a gente disso. Quando você conhece, você começa, entre aspas, a pensar por si próprio, né? Autonomia do ser. Essa liberdade é a liberdade que vai te dar uma melhor qualidade de vida. Não é a liberdade, porque eu posso fazer isso, fazer aquilo, porque eu tenho liberdade. Não, é qualidade de vida, é você refletir sobre as coisas. E aí você tem contato com essa realidade,
com essas situações que estão colocadas aí no mundo, mas de forma mais leve, mais suave, com entendimento melhor, com desenvolvimento desse senso crítico. Isso é muito importante, é essa liberdade é a qualidade de vida. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 837, Kardec pergunta: qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Olha como é importante essa liberdade de consciência. E essa liberdade de consciência, ela vem com o conhecimento. É a característica verdadeira de uma civilização e do progresso. Ou seja, a civilização, a raça humana, ela só vai progredir quando ela tiver posse dessa liberdade através do conhecimento. Quando ela tiver consciência de que esse conhecimento vai trazer essa liberdade, que é essa qualidade de vida para a sociedade. Sócrates, né, vai dizer que o conhecimento leva o homem à vivência de valores como justiça, a coragem, a amizade, a piedade, o amor, a beleza, a temperança, a prudência, que constituem os ideais do sábio e do verdadeiro cristão. Olha como ele vai amarrar, né, essa ideia com a ideia cristã. Para ele, o ideal de busca do homem deveria ser o bem, e via na ética e na moral as bases para se alcançar esses ideais. Então, quando Sócrates, né, ele vem trazendo a ideia do conhece-te a ti mesmo, ele vem trazendo tudo isso, porque quando ele fala conhece-te a ti mesmo, e o conhecimento vai levar a essa vivência de todos esses valores, e ele traz, então ele tá trazendo essa ideia, né, de que o conhecimento traz essa liberdade, porque aí você vai vivenciar todos esses valores, vai poder usar o senso crítico para desenvolver esses valores, usar o raciocínio para poder evitar, né, dominação, manipulação. Então, quando ele traz isso, ele está trazendo a importância do conhecimento, tanto é que ele vai falar, né? Conhece-te a ti mesmo, tá? Esse é o homem de bem que vive essa vida ética, e essa vida ética, ela só é possível, né? É, ética e moral só é possível a partir do conhecimento e da liberdade. E essa liberdade, ela tem que ser aquela, né? Que o Sartre vai falar, né? Aquela que o Sartre fala quando ele fala o inferno são os outros. Não, essa liberdade é justamente para você não repetir isso e você refletir na sua existência, e aí sim, né, você vai assumir as consequências dos seus atos. Mas para isso é necessário é, é, você praticar essas virtudes todos, esses valores todos que o Sócrates traz. Bom, consciência, conhecimento, espiritismo, princípio inteligente. Agora vamos tentar linkar tudo isso com a doutrina, né? Como que a gente faz esse link com a doutrina? Então vamos lá. O princípio inteligente, estagiando no reino mineral, adquiriu a atração. No reino vegetal, a sensação. No reino animal, o instinto. No reino hominal, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. Nosso passado histórico propiciou-nos a automatização de hábitos e atitudes. Afirma-se que quanto mais desligado da matéria for o sujeito, ou seja, o espírito, tanto mais perfeito será o seu conhecimento. Então, o que está sendo colocado, o que está sendo proposto aqui? O que está sendo proposto aqui é que a gente comece a partir, né,
já começamos lá na nossa trajetória, né, como princípio inteligente, que a gente comece ou dê continuidade a esse desligamento da matéria. As pessoas costumam usar o termo desapegar, né? A esse desligamento da matéria, porque quanto mais nós estivermos desligado da matéria, né, mais perfeito será o nosso conhecimento. Por quê? Porque a matéria densa, ela limita também o exercício desse conhecimento e dos conhecimentos já adquiridos. Então, quanto mais a gente vai se elevando, caminhando na trajetória de espírito para alcançar o espírito puro, mais a gente vai se depurando. Quanto mais nós vamos nos depurando, mais fácil fica da gente ter um entendimento do nosso conhecimento e do nosso conhecimento de trajetórias anteriores. Por isso, esse desligamento da matéria. A lei do progresso exige que o princípio inteligente vá se despojando dos liames da matéria. É só assim que nós vamos progredir. Cada encarnação é para a gente trabalhar no sentido desse desligamento da matéria. Para que tenhamos um olhar crítico, devemos libertar-nos da obscuridade da matéria. Por que que nós precisamos nos libertarmos da obscuridade da matéria? Essa matéria, ela é consubstanciada no egoísmo, no orgulho e no interesse próprio. Por isso, esse distanciamento. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, agora eu não vou lembrar o número da questão, onde os espíritos falam que o materialismo tem que ser destruído. Evidente que os espíritos não estão falando do materialismo, da filosofia materialista. Eles estão falando do sentimento que o materialismo desperta no ser humano. As duas chagas da humanidade: egoísmo e orgulho. O próprio Kardec falou isso, eu não sei o que estou falando, tá? Então, a ideia aqui, qual é o que nos aponta o Espiritismo para que a gente possa fazer uso desse conhecimento, fazer uso dessa consciência, fazer uso das virtudes como Sócrates traz, se despojando da matéria, dos liames da matéria. Por quê? Porque aí a gente se liberta dessa obscuridade, como eu falei, o corpo denso, ele vai obscurecer o nosso conhecimento, aí a gente se liberta dessa obscuridade e a gente consegue, né, se libertar aí do egoísmo, do orgulho, do próprio interesse, enfim, continuar aí esse processo evolutivo. Remorso e satisfação. Olha que interessante essa ligação, né, do, 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 do conhecimento, da consciência, com o remorso e a satisfação. Na página 245 da Revista Espírita de 1867, os espíritos superiores instruem-nos acerca do remorso e da satisfação interior, que é muito mais dolorido do que uma dor física, tá? O remorso. Diz-nos que o homem tem a consciência que o adverte quando fez o bem ou fez o mal, tá? A consciência produz dois efeitos diferentes: a satisfação de haver agido bem, a paz que deixa o sentimento do dever cumprido. E o remorso, esse sim, esse é o que traz muito mais sofrimento. E o remorso que penetra e tortura quando se praticou uma ação reprovada por Deus, pelos homens ou pela honra. É propriamente falando o senso moral. O remorso é um desenvolvimento do senso moral. Ele não existe onde o senso moral ainda se acha em estado latente.
À medida que o homem progride, o homem conhece, o homem evolui, o homem exercita essa consciência, né? O senso moral torna-se mais apurado. Daí o remorso, que é o primeiro passo para o retorno ao bem. Então, o remorso, quando a gente pratica o mal, né? Quando a gente pratica o bem, a gente sente, tem a sensação de dever cumprido. Quando a gente pratica o mal, aqui, esse texto da Revista Espírita, o Kardec vai evocar um espírito, e ele vai dizer que no plano espiritual não se sente a dor física. Que dor que você sente? Essa dor moral, esse remorso, que é muito, mil vezes pior que a dor física. E ela só passa, né, à medida que você progride. Aí você vai apurando esse senso moral para poder se libertar desse remorso. Por isso que o remorso é o primeiro passo em direção ao bem, porque o remorso é tão grande, o Espírito fala mesmo desse sofrimento, o remorso é tão grande, tão doloroso, que é o primeiro passo para praticar o bem. E esse remorso, né, ou essa satisfação está ligado à nossa consciência, ao exercício da nossa consciência. Eu estou falando de exercício, mas eu estou falando de exercício no sentido assim, da gente de reflexão, tá? O exercício, a reflexão, o entendimento, quando a gente pratica esse exercício, tá? Aí a gente vai se libertando, ou a gente vai praticando atos que não são atos corretos, e aí a gente vai cair lá na frente num remorso que vai levar a gente necessariamente à procura do bem. Instrução dos espíritos. Deus criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes, mas com o livre-arbítrio de regular suas ações segundo um instinto que se chama consciência e que lhes dá o poder de distinguir o bem e o mal. Cada espírito está destinado à mais alta perfeição junto a Deus e do Cristo. Para ali chegar, deve adquirir todos os conhecimentos pelo estudo de todas as ciências, se iniciar em todas as verdades, se depurar pela prática de todas as virtudes. Ora, como essas qualidades superiores não podem ser obtidas em uma única vida, todos devem percorrer várias existências para adquirir os diferentes graus de saber. Está lá na Revista Espírita, né, de 1862. E Chico Xavier, lá na Agenda Cristã, psicografia, né, de Chico Xavier, ditado por André Luiz, vai dizer: mas o conhecimento real não é construção de alguns dias, é obra do tempo. Então, ele está aí corroborando, né, o que Kardec trouxe na Revista Espírita. Esse conhecimento, essa depuração, essa consciência clara, tudo isso está ligado ao estudo, ao aprendizado e ao processo evolutivo. Então, o que a doutrina traz para a gente é que consciência e conhecimento vai ajudar a gente no sentido de caminhar para uma vida melhor, para uma vida mais feliz. Lá na questão 922, Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Aí os espíritos vão dizer que sim, né? Com relação à vida material, é aposto necessário, tá? Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E a consciência, ela só pode estar tranquila quando a gente está na prática do bem, na prática das virtudes, e
na prática do conhecimento, da aquisição do conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais consciência, mais responsabilidade e mais liberdade. O conhecimento livra-nos da cegueira do coração e lança-nos à imensidão do desconhecido, mas com a certeza de desvendá-lo pouco a pouco. O filósofo Walter Benjamin vai dizer que ser feliz significa poder tomar consciência de si mesmo sem susto. Isso é muito bom, né? Tomar consciência sem susto, porque a gente tem um pouco de receio de tomar consciência de nós mesmos, né? Conhecimento, o caminho em busca da verdade. Então, conhecimento é o caminho. Ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui é a bibliografia consultada, muita coisa é consultada, eu ponho bem pouquinho aqui para não ter muita coisa. Agora eu vou voltar com vocês. Olha, tem umas pessoas aí que não estavam aí. Boa noite para aqueles que não estavam aí. Então, gente, esse tema aqui já foi desenvolvido, tá? Não é a primeira vez, não. Já foi desenvolvido. Mas eu tenho uma coisa muito forte com conhecimento e consciência. Eu acho muito importante. Evidente, todo mundo acha, né? Mas como é a última do ano, eu achei que seria importante, seria interessante trazer essa ideia do conhecimento até para estímulo para o ano que vem, para estarmos juntos novamente, continuarmos aí o nosso trabalho de estudo, pesquisa, leitura, conhecimento, discussão, reflexão. Então, eu achei esse tema bem interessante, porque é um convite do NEF, né, para que estejamos juntos também no ano que vem. É isso. Minha diretora está falando que sim, ó. É verdade. Alguém gostaria de falar alguma coisa? E todos nós, né, Ângela? É, De todos nós, mesmo aqueles que, né, ainda não chegaram ao patamar mais assim, né? O importante é... Teria que essa aula lida quando eu não estou escutando, Anatólia. Ele perdeu o som, o Ângela. Liga o microfone. Está ligado. Não, ele desligou. Agora ele desligou. É. Anatólia, o seu som não está saindo. Agora fala, Anatólio, fala agora. agora, Pronto. Não é para você falar agora, Anatólio, é para você falar, Anatólio. Está sem som, Anatólio, tudo bem. Tem algum problema ali no som dele. Você sabe, a região aqui, o Anatólio mora perto aqui. A região está muito ruim. Congelou várias vezes. Então, Eu deve ser. penquei 2 vezes também hoje. E é difícil aqui. Mas Vocês estão com problema de internet aí, né? Liberdade deles está cerceada. Mas, Eu não entendi o que você falou, Sidney. Repete. Diz que a liberdade deles está cerceada. Ah, sim, Estou cuidando aí. Bom, dona Eliane, eu acho que o pessoal tudo está bem? todo mundo cansado. A gente entende. Final de ano é complicado, né? Nossa! Alguma pergunta aí sobre a nossa conhecimento? Paulo, Você está falando aí do conhecimento, aí eu me lembrei até, fui buscar até a camiseta. Olha só,
a camiseta que a gente usava lá no final do curso. Ó, tá vendo? Espera aí. O Paulo, Oi. na hora que você coloca a camiseta, aparece a árvore atrás de você, direto. Até você Agora sobe, não foi. Paulo. Bom, mas eu vou ler o que está escrito, Leia, leia, leia. é o que importa, né? Eu vou traduzir, tá bom? Não tem problema. Tá. Tá assim, ó. Isso é para nós, sexagenários, principalmente. Diz Tá. assim, Não the precisa more entregar, fala. the more I study, the more I know. Quanto mais eu estudo, mais eu sei. The more I know, the more I forget. Quanto mais eu sei, mais eu esqueço. The more I forget, the less I know. Quanto mais eu esqueço, menos eu sei. Então, para que estudar? Ô, dó. É, Brincadeira. mais ou Muito menos, bom. porque a nossa. Ele vai deletando, né, aquilo que não é necessário, né? Mas é bem Então, a isso. gente só vai ficando É, realmente, né, com... eu acho que eles já até vendiam uma camiseta lá na lojinha da faculdade, que era para, né, incentivar ó, a troca de ideias, né? Mas é isso mesmo, né? Quanto mais eu estudo, mais eu sei. Quanto mais eu sei, mais eu esqueço. Quanto mais eu esqueço, menos eu sei. Então, para que estudar? Vamos deixar tudo zerado. Mas tudo bem. Daí a gente aparecia com a camiseta na aula e o professor Mais ou menos isso. tirava o sarro também, porque acho que ele já sabia que todos os grupos faziam isso, né? Eu não sei se o interesse até não era vender camiseta, né? Mas tudo bem. Mas Isso você aí. fez uma colocação aí, que é a seguinte, né? Que o desligamento da matéria ocorre a cada reencarnação, né? Então, é um exercício. Como é que a gente, como é que a gente faz para se acomodar, né, com a questão do homem no mundo? Porque você tem que estar no mundo, né? Então, você vem para o mundo, faz o exercício de desligamento da matéria, né? 5%, guarda. Depois vem de novo, mais 5%, guarda. Até chegar à realização plena. É isso? É É? isso a ideia colocada? Eu não sei. Não, é por isso que reencarnação é um processo. É, Você sabe que eu tive problemas com esses dois termos, encarnação e reencarnação. é, Então, quando a gente fala reencarnação, é um processo, é um sim, conjunto, né? E esse conjunto é que acontece isso, essa depuração. O claro. espírito, veja bem, ele não volta, tá? Sim, Ele não claro. regride, né? Mas ele pode ficar uma encarnação parado, tá? Sem evoluir. Porque aí depende também desse uso do livre-arbítrio, né? Mas cada momento que você está na carne, cada encarnação, você dá um passo na senda, né, evolutiva. Eu posso entender que cada reencarnação, cada encarnação, né? Eu, eu já na segunda, na terceira, na quarta, provavelmente eu já aprimorei um pouco mais essa, esse exercício de desligamento, porque ele é contínuo. Basicamente é isso. Isso. Né? Não, porque numa existência você tem que se envolver com a matéria, não tem como, né? Até eu entendo assim mais ou menos, quer dizer, isso é uma teoria que eu criei para mim, certo? É assim, eu divido, supostamente, eu pretendo ir até os 90. Me disse a cardiologista, na última vez que eu passei no exame, você pode se preparar para os 80 a mais. Então, eu estou deduzindo que dá para ir até os 90. Eu falei, se tiver raciocinando e andando, para mim tudo bem.
Caso contrário, vamos para cima, porque depois a gente volta de novo. Então, eu dividi em 3 partes, 3 ciclos de 30. O primeiro ciclo, eu me construo na vida do homem, na vida do mundo. Do segundo ciclo, 31 a 60, eu aprimoro e desenvolvo essa construção. E do 61 a 90, eu me preparo para me desligar. Ou seja, desencarnar, né? Então, se você entender, né, para mim, né, se eu entender a minha existência assim, fica menos angustiante saber que logo vai chegar ao fim. Mas é um processo Muito interessante sua teoria. consciente, Muito interessante. é um processo consciente, né? Para mim é isso, porque refletindo, né, sobre a minha existência, realmente de 1 a 30 praticamente, não vamos ser tão precisos assim, né? 3 décadas para se construir, estudar, se formar, etc. e tal. 31 a 60. Aí eu vou trabalhar, vou usufruir de todo o aprendizado, aprimorar e vai. Aí chegou nos 60, vai parando, porque vai aposentando, não sei o quê. Aí vai se preparando para se desligar de tudo aquilo que construiu, quer dizer, material, não, né, a construção do aprimoramento Conhecimento. é outra. Essa permanece, claro, senão também não teria sentido, né? Aí vai, assim você fica mais próximo, vai desligando aos pouquinhos. Eu sempre falo que eu estou na porta de saída, certo? Eu só estou andando devagar para chegar lá e abrir a porta, É né? isso aí. Caminho pode sair dentro. Não, apenas É, uma reflexão dentro uma desse reflexão. contexto. É aquela Gostei muito coisa. da sua teoria. Hã? Gostou? Mas, Gostei da sua teoria. Então mas tá bom. quanto mais perto da porta de saída, mais perto da porta de entrada de uma nova oportunidade. Sim. Bom, depois Sim, que já sair, tem. volta de novo, né? Mas eu não sei quanto tempo vai levar para voltar. Então, É a Lembrando que a gente evolui também no plano espiritual, né? Com menos claro. intensidade do que Mas, aqui. essa reflexão pode ser também, né, mais demorada pela própria necessidade. Bom, agora você tem que ir, mas tem que fazer mais isso, né? Não basta trabalhar em duas, 3 instituições. Tem que trabalhar no F, no FESP, na Seara, lá, mais 5. Então, Mas tem se que... não exercitar tudo isso que você passa nesse trabalho, não vai adiantar nada, não é? Pois é. Se não Pois for é. bem consciente, bem, Tem que exercitar, né, Paulo? aí não vale a Tem que Exercitar tudo que a exercitar, gente porque passa. a Tereza falou que o André Luiz vai esperar a gente na porta do umbral. Não, Não, na por isso porta tem que exercitar. Hã? Tá bom. na porta Nosso do lar. nosso. Só que lembrando que o umbral Não é não, vocês, é não tem um Eliane. lugar fixo, né? Não Nem não são vocês, sou eu, gente. Podem ficar tranquilos. fala, Tudo gente, ó, bem? alguém estudou no NEF aí? Né? É, Bom, quem isso. é da FESP? Ou também é do... E aí, gente? Você? Tá louco, você era muito crica, não sei o quê. Sai de mim. Então. Mas então tá bom, gente. Ó, a Yara colocou aqui, muito boa reflexão. Ela está aí ainda, tá? De câmera Tá. fechada. Ah, O Gabriel colocou: hoje estou sem voz, conhecer para o bem, não para manipular, como o homem faz, conhecer para se libertar. Tá bom. Gostaria que essa aula seja repetida no ano que vem. O Isso daí Galaxy foi o Anatólio A31 que é o escreveu, Anatólio, né? que ele não Gabriel está Grato conseguindo Ângela. falar. Muito bom. Boa noite a todos, amigos da neve. tá bom. O Anatório de novo. Ângela, te agradeço muito pela excelente e proveitosa aula. Te desejo um feliz Natal e um ano novo. Abraços. Bom final de 2024, feliz 2025 para todos nós. Bom, então agora eu passo para a minha diretora para ela fazer o encerramento. Tá ótimo. Ângela, eu preciso fazer uma ressalva. Pode Você fazer. também é diretora e Eliane é a nossa presidente.
Ela, Tá bom. Porque você também Tá. é professora. Não, é Crianças. mania de professor. Professor tem direito. Então, vamos agradecer a Ângela, já que ela me passou o encerramento. Agradecendo a Ângela pela reflexão que ela nos passou essa noite, uma reflexão que todos nós devemos levar ao pé da letra, né? Que seria nada mais do que exercitar o nosso conhecimento, esse conhecimento que nós podemos adquirir sempre, né? Seja no NEF, seja lendo, né, a codificação espírita, que tanto nos acrescenta em elevação espiritual. E assim, agradecidos por este ano de tanto aprendizado, de tanta amizade, que esses amigos todos, não só esses que estão na vida biológica, como esses que estão na pátria espiritual, e que continuem conosco durante o ano que vem, em 2025, nos dando toda essa vontade de conhecimento e essa vontade de liberdade que todos nós temos aqui no NEF, né? Liberdade de expressão, liberdade de pensamentos e essa liberdade, né, de poder chamar vocês de amigos, colegas. Isso é muito bom, né? Ver a carinha de vocês, estar com vocês, né? Isso alegra o nosso coração, liberta o nosso coração. Tá? E obrigado por vocês estarem conosco, isto é muito bom. Tudo bem? Tudo bem. Nós que Beijos. agradecemos essa grande oportunidade de estar com vocês todos, e só gratidão. Você é Obrigado. linda demais. E um feliz ano novo para todos, um feliz Natal, tudo de Obrigada. bom para vocês, Muita muita paz. saúde, muitas bênçãos para todos vocês. Um beijão. Obrigado, Obrigada, Ângela, Kátia, maravilhoso. Regina, Obrigada mais Obrigada, uma vez. beijo, Paulo, gente. Sidney, Anatólio. Crianças, obrigado. É o ano que Obrigado vem. pelas crianças. Eu amo vocês. Beijo, Tereza. Cuidem-se. Beijão, Tchau, querida. tchau. Tchau, Beijo. tchau, tchau. Tchau, tchau.